Vamos iniciar a nossa celebração nesta noite. É bom rever cada um de vocês. Hoje estivemos aqui pela manhã, cantamos, oramos, lemos a palavra, ouvimos o recado de Deus neste dia e hoje estamos aqui mais uma vez. Que isso tudo não possa ser apenas uma repetição na sua vida. Às vezes eu ouço de algumas pessoas dizendo assim: olha, eu tenho 50 anos de igreja. Mas será que isso não é apenas uma repetição? Às vezes nós temos um ano apenas, o resto é tudo repetição. Que a celebração dessa noite não possa ser uma mera repetição para você. Você possa fazer deste culto, desses momentos, momentos únicos. Que você possa aproveitar cada leitura da palavra, cada canção, cada palavra que aqui for proferida. Que tudo possa fazer um efeito muito especial dentro da sua mente e dentro do seu coração. Amém? Amém. Convido você a se colocar em pé. Olhe para a pessoa que está perto de você, dê um sorriso, um abraço. Se é uma pessoa que você não conhece, pergunte o nome, se apresente. Se é um visitante, dê as boas-vindas em nome de nossa igreja. Tem um texto bíblico muito especial que eu gostaria de ler com vocês. É apenas um verso, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, verso 9, que diz assim, é uma palavra muito especial para a igreja: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha, eu vou ler mais uma vez. Mas vós, isso está falando da igreja, está falando de cada um de nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja de Jesus e é muito bom nós nos reunirmos como igreja. Que nós possamos aproveitar também esses momentos de comunhão que o Senhor nos proporciona. Louvemos ao Senhor. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Nosso louvor. Tua igreja reunida não poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja
tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, nenhum mal prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso Amém, louvado seja o Senhor. A cruz ainda me faz sonhar, a cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar, a cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração, vou deixá-la chegando em Sião. Quando cansado estou, eu me lembro que meu fardo pesado Jesus carregou. Meu fardo pesado Jesus já levou. Meu fardo pesado Jesus já deixou. A cruz ainda me faz sonhar. Quem aprendeu? Canta comigo. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração, vou deixá-la chegando em Sião. Quando cansado estou, eu me lembro que meu fardo pesado Jesus carregou. Meu fardo pesado Jesus já levou. Meu fardo pesado Jesus já deixou. Sou feliz
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez. Sou feliz, quem sabe? Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Quando cansado estou, eu me lembro que meu fardo pesado Jesus carregou. Meu fardo pesado Jesus já levou. Meu fardo pesado Jesus já deixou. Só quem aprendeu canta comigo. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar de novo. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu e antes de subir prometeu voltar. Mais uma vez aqui para trazer a palavra ao teu coração, debaixo da graça do Senhor Jesus. Pela manhã estivemos aqui, eu estive me apresentando, mas para quem não estava e para quem não me conhece, sou o pastor Celso Alexandre. Eu fui pastor da primeira igreja batista do bairro Vila Rica, aqui em Cachoeiro Itapemirim, por 6 anos, onde Deus nos levou para a cidade de Santa Teresa, e estive ali durante os 2 últimos anos, ou quase os 2 últimos anos, onde Deus falando ao nosso coração, entendemos naquele momento de retornar para a nossa cidade, eu e minha esposa, deixamos ali o ministério debaixo da graça do Senhor, que é o mais importante. Sempre eu ressalto isso, porque é com prazer que a gente... o mais importante, queridos, na nossa vida não é como a gente começa as coisas, mas sim como a gente termina. Você concorda comigo? Então a gente deixou ali debaixo da graça e foi muito bom o tempo que passamos ali e decidimos voltar e buscar a direção de Deus, mais uma vez, sermos conduzidos pelo Senhor. Eu quero compartilhar com você, como eu disse pela manhã, a palavra da mensagem da manhã foi mais uma mensagem voltada para o caminhar cristão, para a vida cristã, para o caminhar da igreja. E à noite eu queria trazer uma mensagem de motivação, de esperança, mas acima de tudo, que Jesus possa tocar o teu coração. Embora eu vou abordar um texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, eu creio que Jesus será o centro aqui nessa noite, como tem sido no decorrer dessa celebração. O tema que eu quero abordar com você é Nunca é Tarde. Gênesis capítulo 12, apenas o verso de 1 a 4. Nunca é tarde. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Um texto também, eu gosto de abordar esses textos conhecidos, embora seja um texto muito conhecido, sempre Deus quer, através do Espírito Santo, trazer uma revelação ao nosso coração, que traga edificação para a nossa vida no decorrer dos dias. Os irmãos acharam? Amém?
Acompanhe comigo a leitura do texto. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos Abrão tinha, amados? 75 anos. Já uma idade, já naquele tempo, mesmo nesse tempo do Antigo Testamento, já uma idade avançada. Né? Aquela coisa dos personagens bíblicos viverem 150, 200, 300, 600 anos, já tinha passado. Então, quando uma pessoa completasse 70, 80, já estava numa idade avançada, e o próprio contexto vai nos deixar claro isso, que Abrão e sua esposa estavam numa idade avançada. Por falar em idade avançada, alguns anos atrás, quando eu era pastor aqui na Igreja Batista em Vila Rica, aqui em Cachoeiro, eu tive a oportunidade de visitar uma senhora. Ela era mãe de uma ovelha da igreja, né? Uma ovelha a qual Deus nos deu a oportunidade de pastorear. Ela tinha apenas 102 anos. Amém, irmãos? Era uma senhora de Deus, uma mulher de Deus, havia caído, né? Sofreu um acidente na sua casa, quebrou o fêmur e foi parar no hospital. Ela já estava bem idosa, 102 anos. Eu tive o privilégio de pregar no aniversário de 100 anos dela. 2 anos depois, ela leva essa queda e para no hospital. Eu tive a honra de visitá-la. E como sempre a gente faz, eu e a sua filha, de apenas 80 anos, né, estávamos lá. E antes de orar por ela, eu perguntei, há uma canção que ela goste para que a gente pudesse estar cantando aqui, porque ela está nesse momento difícil, para que a gente possa estar cantando e depois sim estar orando. Ah, pastor, falou a filha dela. Ela gosta muito daquela música bem antiga, que diz, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem? Alguém lembra dessa música? Não, porque quando eu era bem criancinha, na Igreja Batista, lá em Castelo, os meus pais já falavam que essa música era bem antiga. Então, ela é muito antiga. Mas é uma música que traz um renovo tão grande para a gente. E, assim, meio que desafinado, juntamente com a sua filha, a gente sussurrou essa canção nos ouvidos daquela senhora, 102 anos. Ela estava acordada, porém ela não conseguia falar. E após cantar aquela canção, essa canção, ela esboçou um sorriso e manifestou alegria. Isso me chamou a atenção porque eu comecei a analisar o que estava envolvendo aquela mulher. Já estava com a idade muito avançada, coitada, já não conseguia entender muita coisa, estava enferma, ela já sabia que ao sair do hospital, ela nunca mais voltaria a andar, mas mesmo assim, ao ouvir uma canção, que falou tanto com ela na sua juventude, ao servir ao Senhor, ela demonstrou alegria. Sabe o que eu percebi nisso, amados? Que nunca era tarde para se alegrar no Senhor. Amém? Nunca é tarde para se alegrar na presença do Senhor. O texto que acabamos de ler nos fala de um homem também. E só para terminar a história, 2, 3 anos depois, essa senhora faleceu. E eu tive a honra e o privilégio de pregar no velório dela, no culto fúnebre. E eu creio que quando eu estiver lá no céu com Jesus, eu vou estar caminhando com essa senhora e lembrando desse dia. Amém, querido? E quando nós olhamos para a vida de Abrão, com 75 anos de idade, já idoso, Deus mostra para ele que ele podia fazer novas coisas. E ele percebe que não era tarde, que se ele confiasse ou continuasse confiando no seu Deus, ele poderia vivenciar coisas novas, grandiosas, coisas que ele nunca tinha experimentado. Hoje, amados, nesses dias que estamos vivendo, nessa geração,
e especialmente hoje no nosso país, tocamos esse assunto pela manhã, mas, na verdade, estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos complicados, no que diz respeito à esperança, no que diz respeito a melhorias, no que diz respeito a dias melhores. Tempos difíceis, mas o meu objetivo com essa mensagem nessa noite é trazer esperança para o seu coração. E que, como aquela senhora, que apesar do que envolvia ela, das circunstâncias, dos problemas, dificuldades, que a envolvia no leito daquele hospital, ela conseguiu encontrar um motivo para adorar ao Senhor. O meu desejo nessa noite é que você saia daqui, talvez, se você entrou esse templo nessa noite, com o coração meio triste, meio desesperançado, você saia daqui nessa noite com desejo e alegria de continuar servindo ao Senhor, com a alegria de continuar entendendo que Deus tem algo mais para a sua vida. Você que está nos visitando e ainda não teve o privilégio, a alegria de entregar sua vida a Jesus, que nessa noite você possa fazer isso. Não espere a mensagem acabar para entregar sua vida a Jesus. E talvez, eu creio nisso, você já entregou durante as canções, durante esse culto. Eu quero te dizer que ao sair daqui com Jesus no seu coração, sua vida será diferente. E uma nova esperança reinará no seu coração. Nunca é tarde, amados. O que eu quero pensar com você nessa noite, através desse texto, que nunca é tarde. Deus mostrou para Abraão, ou para Abrão até então, que nunca era tarde para experimentar coisas novas quando se confia no Senhor. A primeira coisa que Deus mostra para Abraão é que nunca é tarde para sonhar. Sonhar, e essa canção que o irmão Disseu acabou de cantar, ela fala com a gente, porque a cruz nos faz sonhar. Eu creio que o que a cruz me faz sonhar é de estar um dia ao lado do Senhor Jesus, que a palavra me mostra. A cruz me faz sonhar com o céu de glória. A cruz me faz sonhar com a graça que um dia, eu mesmo Jesus, que foi pendurado nessa cruz, ressuscitou e trouxe esperança para mim e para você. Nunca é tarde para sonhar. O verso 2, acompanhe comigo mais uma vez o verso 2 do texto que acabamos de ler. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amados, Abraão tinha 75 anos, já avançado em idade. Isso é um texto em que a gente aprende em escola dominical e entende o que Deus está falando com a gente, mas através do Espírito Santo, eu creio que Deus ele sempre quer revelar coisas novas ao nosso coração. E Deus chama esse homem chamado Abraão e fala com ele: olha, apesar de você ter vivido já esses 75 anos, de você ter construído muitas coisas, eu quero revelar coisas novas a você. Eu quero fazer novos planos para você. Talvez você já está pensando em pendurar as chuteiras. Talvez você já está pensando em se aposentar. Talvez você está pensando em passar o restante da sua vida deitado numa rede. E como diz aquela canção, esperando a morte chegar. Sentada numa cadeira de balanço, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Diz uma canção secular. Amados, quantas pessoas estão pensando que já não dá para sonhar mais, já não dá para viver coisas novas mais uma vez. Mas nesse momento, Deus chama Abraão para viver um novo sonho. Eu tive a oportunidade de pastorear também a Igreja Batista Santa Teresa, eu falei isso no início, e próximo à cidade que eu morava, há uma cidade chamada São Roque do Canaã, não sei se você conhece, e ali tem uma igreja batista, na verdade é uma congregação batista, e no ano passado eu tive o prazer de conhecer o pastor daquela igreja, que é da nossa convenção batista. E ali naquela igreja era um ponto alugado e era o único lugar que ainda não tinha um templo próprio da Igreja Batista no estado. E eu tive ali com aquele pastor, orando com ele, e ele tinha um sonho.
o pastor Welles, e toda vez que eu descia, era 30 quilômetros da minha casa, eu ia tomar café com ele, a gente orava uma vez por semana, e ao orar ele revelou um dos seus sonhos. Ele falou: pastor, o meu desejo é que essa igreja tenha um local próprio para se reunir e que vidas sejam salvas neste lugar. Falei: glória a Deus, pastor, você crê nisso? Pastor, isso é o meu sonho. Ele tinha 3 anos que estava ali. Mas talvez você pense assim, isso é um sonho real, que Deus pode realizar. Tinha apenas 7 pessoas naquela congregação, irmãos. 7 membros, 9 com o pastor Welles e a sua esposa. Mas havia um sonho no coração daquele jovem pastor. O sonho de ganhar vidas para Jesus. Numa cidade idólatra, numa cidade onde o pecado reinava, mas ele permanecia firme no seu sonho. Meses depois, Deus aprove levar o pastor Welles para pastorear uma igreja maior, 100 membros, e próximo à sua família, lá perto de Linhares. E Deus envia outro pastor para aquela congregação. E aquele outro pastor assume o legado que o pastor Welles deixou, o sonho que aquele pastor deixou. E num trabalho evangelístico, aquela igreja se desperta para servir a Jesus com mais entusiasmo. A nossa convenção dá um apoio maior àquela congregação. O trabalho de oração e de evangelismo, de pequenos grupos, começa a ser feito naquela igreja. E alguns meses atrás, antes de eu mudar para cá, conversando com o novo pastor dessa igreja, havia 14 pessoas na classe de batismo para que pudesse batizar. E a igreja, agora, no mês passado, adquiriu um terreno e já construiu um templo para adorar o Senhor naquele lugar. Amém? Tudo por causa de um sonho que Deus colocou no coração de um homem. Ele não viu esse sonho ali sendo realizado, mas o legado daquele sonho continuou. Outro que não viu o seu sonho ser realizado, mas teve um sonho que mudou a história, quem sabe da humanidade, foi o Martin Luther King. Você já sabe muito bem, em uma de suas frases ele diz o seguinte: eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas apesar disso, eu ainda tenho um sonho, porque nós não podemos desistir da vida. Irmãos, sem sonho não há vida. Muitas vezes nós planejamos tantas coisas quando somos adolescentes, jovens, adultos, quando entramos na nossa vida. Mas as circunstâncias vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm, e tentando apagar aqueles planos, aqueles projetos. Chegamos na igreja, adoramos ao Senhor, mas as lutas começam a aparecer, as circunstâncias, os problemas. Eu já vi que muita igreja tem problemas, essa aqui não tem. Amém, irmãos? Né? Mas todo lugar que a gente passa tem problema, toda instituição humana tem problema. E por causa, muitas vezes, dos problemas, nós deixamos de experimentar os novos planos de Deus para a nossa vida. Querido, não pare de sonhar, não é tarde para você sonhar, não importa a sua idade, não importa as circunstâncias que estão te envolvendo nesse tempo. Não pare de sonhar. Abraão, com 75 anos, Deus chama ele para sonhar mais uma vez. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é o teu sonho hoje? Qual é o teu sonho de família? Que a sua família seja restaurada? Qual é o teu sonho de igreja? Qual é o teu sonho? Você já pensou nisso? Qual é o teu sonho de igreja? Mas lembrando que igreja somos nós. Qual é o teu sonho de realização profissional? Qual é o teu sonho ministerial, querido? Não precisa você ser um pastor, não precisa você ser uma autoridade religiosa, se é que isso existe, mas não precisa você ter uma formação específica para realizar os sonhos que Deus colocou no seu coração, no seu ministério, no seu dom, no seu serviço. Eu creio, querido, que quando paramos de sonhar, paramos de viver. Mas quando deixamos Deus renovar os sonhos do nosso coração, a vida retorna sobre a nossa vida. Amém? Segundo ponto que Deus mostra para Abraão é: nunca é tarde para recomeçar. O verso 1, voltando. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Às vezes na vida é necessário recomeçar. Recomeçar significa parar no caminho que estamos seguindo
e começar mais uma vez. Entenda, o texto diz que Deus chama Abraão e fala com ele: sai da sua terra. Um problema, porque a terra onde Abraão estava era a qual ele viveu durante toda a sua vida. Segundo, sai do meio dos seus parentes. Queridos, os parentes de Abraão, tem algumas pessoas que falam assim: olha, lá em casa os meus camaradinhas me respeitam. Vocês já ouviram falar isso? Né? Às vezes você não tem muita influência em alguns pontos da sociedade, mas em casa você tem o seu lugar. Mas Deus chama Abraão com 75 anos para sair do meio dos seus parentes, sai da casa dos seus pais, sai daquela segurança. E aí nós costumamos dizer, deixa um pouco, recomeçar significa deixar a zona de conforto. E como é bom, queridos, não sei se você concorda comigo, como é bom a gente se sentir seguro, não é isso? A gente busca segurança na saúde, a gente busca segurança, né, contra a violência, a gente busca segurança numa igreja, segurança espiritual, né, de líderes que cuidam da gente, não é assim? A gente busca segurança no meio do lar, a esposa cuidando do marido, o marido cuidando da esposa, os filhos buscam segurança nos seus pais. Amados, Deus chama Abraão para deixar a zona de conforto dele, sair da sua terra, recomeçar toda uma vida, começar de novo. Sabe, a decisão que eu tive de sair de Santa Teresa e vir para Cachoeiro não foi uma decisão fácil. Foram meses de oração e falei: Senhor, eu vou ter que recomeçar. Mas, sabe, queridos, quando nós recomeçamos no centro da vontade de Deus, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu costumava dizer a alguns dos líderes da igreja, diante de alguns planos que a gente tentava avançar, que nós temos que entender que nós precisamos lidar com pessoas. Nós sempre estamos lidando com pessoas, não com métodos, com estrutura. E eu sempre dizia uma coisa que isso ainda mexe no meu coração. Olha, falava com eles: nós vamos avançar, mas se for necessário parar, nós vamos parar, para que os outros acompanhem o nosso passo. Se for necessário ainda dar um passo para trás, nós vamos dar um passo para trás, para que os outros acompanhem os nossos passos. Sabe, irmãos, nós precisamos recomeçar. Ao ler um texto de Cora Coralina, nesse tempo que eu também precisei recomeçar, me trouxe uma visão bem aberta daquilo que eu estava entendendo do que Deus estava querendo para a minha vida nesse recomeço. E esse texto diz o seguinte, em um dos seus versos: recomeçar. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras, plante rosas e faça doces. Recomeça. Um verso simples, mas que tocou no fundo da minha alma, porque eu creio que é tempo de remover pedras. Pedras que muitas vezes nos fazem tropeçar. Recomeçar é isso, é remover pedras. É dar valor às coisas simples da vida. Quantas vezes, queridos, uma criança chega para você, talvez seu filho, com um desenhinho todo rabiscado, colorido, e você pega, olha, e fala apenas que bonitinho, e guarda aquilo de lado. Mas a criança fez com tanto amor, com tanto carinho. Recomeçar significa olhar um pouco para trás e ver aonde a gente deixou de prestar atenção nas coisas pequenas, simples da vida, aonde Deus colocou ao nosso redor, para que nós pudéssemos ser mais felizes e fazer outras pessoas mais felizes. Recomeçar, como diz o verso, significa fazer doces, ou seja, espalhar a doçura da vida por onde a gente passa. Tem pessoas, e comparando as pessoas com comida, algumas pessoas são como limão. Não é? É só de chegar perto, já é aquela cara azeda.
Mas tem outras pessoas que são como favos de mel, que por onde elas passam, espalham doçura. Amém? Sabe qual é o nome disso? Graça. Graça de Deus. Recomeçar significa olhar para trás e ver que podemos sim parar diante da correria. Quantas vezes ligamos a nossa vida no piloto automático e vamos caminhando, e para onde a vida nos levar, nós vamos. Paramos de pensar, paramos de raciocinar, paramos de calcular se vamos alcançar os nossos objetivos. Um homem no Novo Testamento precisou recomeçar, e o nome dele era Pedro. Pedro precisou recomeçar. Depois da morte de Jesus, ele tenta recomeçar a sua vida. Ele tenta voltar à sua vida antiga. Ele vai para o mar, vai para os seus barcos pescar. Mas como recomeçar uma vida que ele já tinha deixado para trás? Como deixar uma vida que já tinha sido transformada pelos ensinamentos do grande mestre? Glória a Deus que Jesus havia ressuscitado e estava esperando os seus discípulos na praia, e quando eles voltam, eu creio que o que Jesus está fazendo ali é dar mais uma chance para Pedro recomeçar a sua vida, porque Cristo entendia isso, sabia disso, que Pedro tinha muito ainda que fazer, ele tinha que dar continuidade ao ministério. E nesse momento, quando Jesus recebe Pedro, ele faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus, amados? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes, Jesus questiona Pedro do seu amor. Por 3 vezes Pedro havia negado Jesus. Como recomeçar com um coração pesado de ter negado Jesus? Esse era o dilema de Pedro. Após Jesus ter falado para ele: Pedro, se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. O coração de Pedro é libertado de toda dor, de toda angústia, e ele pode então recomeçar. Pedro sai dali, Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus. Em Atos capítulo 2, vai dizer que Pedro, ele começa, em Atos capítulo 4, vai começar a dizer também que Pedro começa a pregar a palavra de Deus, e cerca de 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Amém? Porque um homem sentiu leve no seu coração para recomeçar. Não é tarde, querido. Talvez muitas circunstâncias, muitas pessoas disse para você que você não pode mais recomeçar diante das perdas que você teve. E perder nunca é bom, mas é necessário quando somos humanos. Perder nunca é bom, mas serve para que Deus nos mostre um novo caminho a seguir. Amém? Nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para recomeçar, mas também nunca é tarde para perdoar. Esse é um assunto difícil, mas tem muitas pessoas que ainda não conseguiram receber Jesus no seu coração, porque os seus corações estão cheios de mágoa, de dor. Quando olhamos para o texto, agora, se você virar as páginas da sua Bíblia, e eu convido a você a fazer isso no capítulo 13 de Gênesis, na sequência desse texto, dessa história maravilhosa, no capítulo 13, o verso 7 ao verso 9, Abraão, depois de muitos anos de vida, ele enfrenta uma discórdia na sua própria família, talvez uma grande decepção, talvez uma grande crise entre ele e seu familiar, mas Deus o leva a perdoar mais uma vez. Capítulo 13, verso 7 ao verso 9 diz o seguinte: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda.
Nesse momento, acontece uma crise nessa família. O sobrinho Ló, que havia ido com ele, no verso 4 do capítulo 12, a gente percebe isso. O texto nos fala que Ló vai com ele. Ele leva o seu sobrinho, cuida do seu sobrinho, dá o melhor para o seu sobrinho. E nesse momento, o seu sobrinho, os seus pastores começam a crescer o olho, como nós dizemos por aí, sobre tudo aquilo que Abraão tem, sobre a melhor terra. E um homem cheio da graça de Deus na sua vida, ele percebe que começa a haver uma desavença no meio da sua família. Então ele pede para Ló, olha, escolhe o que você achar melhor e vai. Eu não quero desavença com você. Mas é interessante, queridos, que no capítulo 14, você vai ver claramente, quando Ló ele começa a ter dificuldades no lugar onde ele escolheu morar. Ele começa a ser perseguido, sofrer uma grande luta onde que ele resolveu morar. E quem vai socorrer Ló? Abraão ele não olha para o que Ló fez, ele não olha pela desavença e por tudo aquilo que Ló fez, porque no coração de Abraão já havia o perdão. Ele percebeu que apesar de tantas cobiças do seu sobrinho, era melhor perdoar. Irmãos, a mágoa é algo muito terrível que muitas pessoas têm guardado no coração. A mágoa, ela mata uma pessoa, né, onde há desavença. E é sempre aquela que está magoada. É ou não é? Muitas vezes o nosso desejo, quando nos magoamos com alguém, diante de uma decepção, diante de uma crise, o nosso desejo é sofrer, a gente se encolher num canto e ficar sofrendo tanto, achando que essa nossa dor vai afetar a outra pessoa. Diz um ditado que a mágoa é um veneno que se toma para matar a outra pessoa. Isso nunca vai acontecer, porque você está tomando um veneno todos os dias. Ah, querido, nunca é tarde para perdoar. Eu encontrei com um senhor, ele era cantor evangélico, e certa vez ele esteve na nossa igreja, e depois de frequentar alguns domingos, ele pediu se podia cantar, e estava caminhando com a gente. Eu dei a oportunidade para que ele pudesse cantar uma de suas canções na igreja a qual eu pastoreava. E ele cantou uma canção, mas eu percebi que o coração daquele senhor, ele estava abatido, estava triste. As letras das suas canções eram alegres, felizes, mas o seu semblante não demonstrava o que ele cantava. E aí no domingo seguinte ele perguntou se podia cantar mais uma canção, e aí eu permiti mais uma vez que ele cantasse. Ele cantou, adorou ao Senhor, mas do mesmo semblante. E no meio daquela semana eu tive o prazer de conversar com ele e perguntei, olha, você está cantando canções e que dizem para você ser feliz, canções alegres, mas o seu semblante não está demonstrando isso, está acontecendo alguma coisa? Falou, pastor, está. Tem 3 anos, pastor, que eu não converso com a minha filha. 3 anos, pastor, que eu não converso com a minha filha. Tentamos nos reaproximar, mas não conseguimos. Eu falei, não, em nome de Jesus, isso precisa quebrar. E nós começamos a orar, oramos algumas semanas, creio que deu um mês, oramos para que isso pudesse ser quebrado. E aí, num belo domingo, ele chega para mim, pastor, todo feliz, deixa eu cantar. Eu falei, pelo jeito, eu já sei o que aconteceu. Sim, pastor, eu e minha filha, nós voltamos a se falar. E agora eu quero cantar de verdade aquilo que está no meu coração. E ele cantou, irmãos, e foi uma maravilha. Deus agiu poderosamente no meio da igreja. E aquele homem começou a viver a felicidade mais uma vez. Sabe, talvez você tenha 1 ano, meses, 10 anos que não conversa com alguém. Nunca é tarde, querido, para perdoar. Nunca é tarde para viver a alegria de Deus mais uma vez. E a pergunta que eu te faço é, quem ainda você precisa perdoar? Nunca é tarde para perdoar. Abraão precisou perdoar Ló, para que pudesse seguir com os planos de Deus para a sua vida. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, amado, mas é necessário perdão.
É difícil perdoar as outras pessoas. Eu sei disso. É difícil perdoar quem nos ofende, é difícil perdoar quem machucou a gente. Ainda mais difícil, eu vejo pessoas que conseguem viver bem com os outros, conseguem até perdoar algumas outras pessoas, mas ainda mais difícil é se perdoar. Tem pessoas que estão caminhando e não conseguem perdoar os seus próprios erros. Falharam no passado, erraram no passado, falharam com alguém, caíram, pecaram, mas andam guardando uma mágoa, não, às vezes não dos outros, mas de si mesmo. Não conseguem mais dar um sorriso, e quando dão um sorriso, né, como dizem, é da boca para fora. Deus está chamando, querido, nesse tempo, e mostrando para a gente que não é tarde, de perdoar os outros, mas também de se perdoar. Jesus já te perdoou, Jesus já me perdoou. Quem sou eu para ficar com raiva de mim mesmo? Quem sou eu para não gostar de mim mesmo? Quando eu era jovem, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu era da altura que eu tenho hoje, 1,90 m. Né? Quem é alto aí? E eu já era bem alto. Eu tinha um pouco de complexo, eu não gostava de mim com essa altura que eu tenho. E eu ficava, Senhor, por que você me fez desse jeito? Por que isso? Os meus amigos da minha idade, era tudo da altura que eu dizia normal. Eu tinha esse complexo. Até que um dia eu fui fazer compra com a minha mãe no supermercado. E chegando lá, eu fazendo compra, eu era alto. Uma pessoa me parou e falou, menino, você pode pegar aquele produto que está na prateleira lá em cima, porque eu sou tão baixinho que eu não alcanço. Eu falei, mas é claro, minha senhora. Eu peguei o produto, dei na mão dela. Olha, muito obrigado, tá? Olha, você é uma bênção de Deus. No mesmo supermercado, no mesmo dia, aconteceu esse fato mais uma vez. Eu saí daquele supermercado feliz da vida e deixei meu complexo naquele supermercado, porque eu percebi que Deus tinha me feito dessa altura para ajudar outras pessoas. Amém, irmãos? Deus fez você do jeito que você é, para ajudar a outros. Por isso, se perdoe, querido. Não há nada de errado com você. O nome disso se chama graça. Graça. E por fim, nunca é tarde para ser feliz. Se você virar as páginas da sua Bíblia e ver o final dessa história, ou pelo menos o decorrer dessa história ainda mais, o capítulo 17, o verso 1 diz o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Amados, havia-se passado 24 anos desde a primeira chamada de Deus a Abraão. E agora, com 99 anos, Deus aparece mais uma vez a Abraão. Mas aquele homem ainda estava andando segundo o direcionamento de Deus, saiu da sua terra, saiu da sua parentela, mas ainda guardava no seu coração a alegria de estar realizando a vontade de Deus. Muitos anos havia se passado, a promessa que Deus tinha feito para Abraão ainda não havia se cumprido, mas havia confiança no coração desse homem. Querido, muitas coisas que você achou que Deus te prometeu, muitas coisas que você percebe que Deus vai fazer na sua vida, talvez ainda não aconteceu, mas continue caminhando. Continue batalhando, continue, como diz aquele desenho do Procurando Nemo, continue a nadar. Amém? Continue avançando. Muitas vezes, diante das circunstâncias, nós paramos, perdemos o bom humor da vida, perdemos a alegria da vida, cerramos os nossos rostos e achamos que tudo nos acontece, é Deus ou castigando, ou é o diabo tentando, ou é problema. Querido, Deus quer trazer alegria no seu coração. Amém? Deus quer trazer alegria no seu coração. Felicidade não tem idade. Quando eu percebi aquela senhora, uns 102 anos, diante de toda aquela situação no hospital, sorrindo, se alegrando no Senhor, o meu coração se alegrou no Senhor. Muitas lutas eu passei de lá para cá. Muitas dificuldades
eu vejo no coração das outras pessoas. Mas o nosso Deus, irmãos, sempre renova a nossa alegria. As perdas, muitas vezes, são difíceis de suportar. Mas se você ainda está vivo, é porque Deus está renovando a esperança no seu coração, dia após dia. Talvez é difícil entender naquele momento, mas a graça do Senhor é manifestada sobre aqueles que seguem o caminho. No decorrer do texto, do capítulo 17, a partir do verso 7, Deus vai dizer com Abrão: estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes. Serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Verso 4, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Um homem que tinha um nome chamado Abrão, e tinha vivenciado todas essas circunstâncias difíceis, mas guardando no coração a confiança nesse Deus Todo-Poderoso, ele chega aos 99 anos, ainda com muita confiança. Deus fala com ele: olha, Abraão, por você ter me obedecido, ter confiado em mim, ter permanecido feliz até agora, apesar das dificuldades, eu tenho uma aliança com você. E como você sabe, querido, a aliança não foi feita para ser quebrada, principalmente a aliança que Deus faz. E Deus então troca o nome de Abrão, agora ele não se chama mais Abrão, agora é Abraão, em sinal do cumprimento da aliança que Deus fez com ele. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus também faz um pacto com a gente, que é a aliança em Cristo. Tudo aquilo que havia passado na sua vida, tudo que é passado na sua vida, todas as circunstâncias, tudo aquilo que te fez mal, Deus quer fazer novo na sua vida. E então, para selar essa aliança, a palavra de Deus vai dizer que quando você recebe Jesus no seu coração, Ele também troca o seu nome. E aí, quando você for para o céu, querido, você vai receber um novo nome, um nome glorificado no Senhor Jesus. Isso é ou não é a graça de Deus? Amados, eu quero encerrar essa mensagem nessa noite, dizendo para você que não importa a sua idade, não importa as circunstâncias, não importa as crises que você tem enfrentado, querido, nunca é tarde. Deus ainda está cuidando de você. Não importa por onde você andou, quais os caminhos que você tem andado, Deus ainda está cuidando de você. Quero terminar com o texto de Lucas, capítulo 15, verso 17 a 20, que fala sobre o filho pródigo. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe pedirei, ou lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aquele homem resolveu aproveitar o restante da sua vida. O início do texto da parábola do filho pródigo que Jesus conta aos seus discípulos, ele fala que esse discípulo, esse jovem, ele pediu a sua parte na herança. E quando ele recebesse a parte da herança, não tinha mais volta. Não aos olhos humanos, não aos olhos da cultura daquela época. Por isso, o texto é colocado dessa forma. Ele recebe a sua parte da herança e vai viver o restante na sua vida. Para ele não tinha mais voltar para a casa do pai.
Para ele, a decisão que ele estava tomando naquele momento era a mais correta e a mais vantajosa que ele podia ter quando saiu da casa dos seus pais. Gasta com coisas terríveis de um lado, aproveita a vida do outro, e vai dizer a parábola que Jesus conta, que ele gasta tudo que ele tinha, e por azar, ainda vem uma tremenda crise naquela região. É interessante isso, né? Que quando a gente caminha fora da vontade de Deus, parece que tudo dá errado. Você já percebeu isso? Quando você sabe que está fora da vontade de Deus, parece que tudo contribui para dar errado. E aí então diz o texto que ele vai trabalhar num chiqueiro. E o desejo dele, é comer a comida que os porcos comiam. Ele estava morrendo de fome. E nem isso lhe era dado. Ele falhou, pecou, se sujou. E quando Jesus conta essa parábola, dizendo que um jovem vai trabalhar num lugar de porcos, de criação de porcos, e que esse jovem não pode comer nem a comida que os porcos estavam comendo, ele estava contando essa história para os judeus. E judeus não comem nem o porco. Você sabia disso? Claro que sabia, mas a verdade é, querido, que Jesus ele intensifica o erro daquele jovem, intensifica a desgraça daquele homem diante de suas decisões. Quantas vezes as nossas circunstâncias, as nossas desgraças também são intensificadas por causa do pecado. Mas naquele momento, aquele homem ele começa a perceber, ele tem um fio de esperança e pensa: nunca é tarde, e talvez não seja tarde para que eu possa voltar, porque lá na casa do meu pai, até os trabalhadores dele têm com que se alimentar, é tratado melhor do que eu estou vivendo agora. E diz o texto que caindo em si, quando ele cai na realidade, ele resolve voltar. Volta sujo, maltrapilho, do jeito que ele estava. E para sua surpresa, ao se aproximar de casa, o seu pai estava de braços abertos, esperando ele voltar. Mas uns detalhes desse texto me chamam ainda mais a atenção. Aquele jovem estava sujo, e ele tinha planejado um discurso tão arrependido para falar com seu pai, para pedir perdão. Pai, eu pequei, eu vou chegar lá e vou falar: papai, eu pequei contra o Senhor, eu errei, eu falhei, eu não fiz o que deveria ter sido feito, eu te magoei, papai. Ele preparou esse discurso e voltou. Mas repare bem, querido, o texto vai dizer que quando aquele jovem estava a caminho da sua casa, se aproximando, o pai dele corre para perto desse jovem, e antes que ele possa falar alguma coisa, aquele pai abraça esse filho, imundo, sujo, fedendo. E muito mais do que abraçar, esse pai, ele envolve os seus braços carinhosos sobre esse filho, descalço, com os pés machucados, doente, e o beija, sinal de amor, de perdão, antes mesmo que esse jovem pudesse falar alguma coisa. Sabe o nome disso? Graça. Quantas vezes, queridos, nós falhamos e erramos, e planejamos tantos discursos para falar com Deus. Pai, dessa vez foi a última vez. Pai, eu errei demais. Pai, eu andei longe dos seus caminhos. Mas quando para Deus só o desejo da volta já é o suficiente para que o amor dele se manifeste mais uma vez na sua vida, meu querido. Nunca se esqueça, apesar das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, não é tarde para sonhar, não é tarde para recomeçar. Talvez está precisando parar um pouquinho. Recomeçar não é fácil, mas vai com a ajuda de Jesus. Nunca é tarde para perdoar. Como é difícil perdoar.
mas com a ajuda de Jesus a gente vai conseguindo. Não é tarde para ser feliz, querido. O seu casamento pode ser feliz mais uma vez. A igreja pode ser feliz, pode continuar ser feliz cada dia mais. O seu trabalho, que parece mais um martírio, pode ser feliz mais uma vez. Você pode ser feliz mais uma vez. Eu posso orar com você nesse momento? Eu queria pedir que você pudesse ficar de pé. O apelo que eu quero fazer ao teu coração nessa noite nada mais é do que pedir a você que possa abrir um pouco mais o teu coração e não planejar nenhum discurso, como muitas vezes a gente faz diante dos nossos erros, das nossas falhas, mas simplesmente dizer para Jesus nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo: Mestre, Pai, eu estou aqui mais uma vez. Eu quero ser feliz de verdade. Eu quero ser um servo fiel ao Senhor de verdade. Nada que eu fale, nada que eu faça pode pagar o teu grandioso amor. E que a cruz de Cristo nessa noite, como foi cantado, como foi transmitido aqui de uma forma tão simples e maravilhosa, possa te fazer sonhar mais uma vez, querido. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Peça ao Senhor Jesus, nessa noite, que possa te fazer feliz mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, aqui nessa noite, nesse templo, onde a igreja se reúne em adoração ao nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos envolve, Senhor. A Tua graça nos envolve. Nós sentimos paz, a paz de Cristo em nossos corações. Como um filho pródigo, muitas vezes nos afastamos do Senhor. Como um filho pródigo, muitas vezes nós erramos, pecamos e achamos que tudo está perdido. Mas o Senhor renova o fio de esperança em nosso coração através do Teu Espírito e nos mostra que ainda não é tarde para vivenciar coisas novas na Tua presença. Pai, muitos filhos Teus estão aqui nessa noite com o coração machucados, feridos. Que o Senhor possa trazer cura a esses corações. Pai, muitos que não receberam o Senhor Jesus, que nessa noite eles venham entregar as suas vidas ao Senhor Jesus e perceber que há novos planos, nova vida, para que eles possam viver ainda. Aqueles que têm sofrido, que o Senhor venha renovar a fé dos Teus filhos. Obrigado, Deus, pelo amor de Cristo derramado sobre nós. Consola os corações e continue dando a alegria e a paz da sua salvação sobre a vida da sua igreja. É o que te pedimos, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.